No coração enevoado de Londres, um colégio abriga mais do que lições, esconde pesadelos disfarçados de sonho. Entre laboratórios, corredores úmidos e sussurros que não cessam, Sherlock Holmes, um jovem de olhar febril, começa a ver o que ninguém mais enxerga. Padrões, símbolos, ecos de algo antigo e uma presença que o observa da sombra. Assim nasce a mente que decifrará o impossível, mas perderá no processo a doçura de não compreender. Porque toda verdade exige um sacrifício, e o primeiro de Sherlock Holmes será a própria paz. Boa noite, amigos do Cine Travesseiro. Acomodem-se, pois hoje mergulhamos em Sherlock Holmes e o enigma da pirâmide. Deixe as preocupações lá fora, feche as janelas e permita que a névoa de Londres envolva seus pensamentos. Respire fundo. Sinta o ar frio das ruas antigas, o leve aroma de incenso e giz molhado. Que a história comece. Capítulo 1. O eco sob o teto de vidro. A névoa descia sobre Londres como um manto cansado, cobrindo telhados, pontes e almas. Era o tipo de frio que não apenas tocava a pele, mas escorria para dentro, habitando o corpo como uma lembrança que não se apaga. As ruas, cobertas de umidade, devolviam o som distante das carruagens e os lampiões tremiam sob o vento. Em meio a esse silêncio úmido, o Colégio Brompton erguia-se com sua arquitetura severa, tijolos escurecidos pelo tempo e janelas altas que jamais pareciam sorrir. Lá dentro, o cheiro era de giz molhado, couro antigo e prata enferrujada. A respiração própria de um lugar que envelhecia, pensando demais. Sherlock Holmes era um daqueles que pareciam feitos para pertencer a esse cenário. Jovem, magro, inquieto. Havia nele algo de fascinante e perturbador ao mesmo tempo. Um olhar que não apenas observava, mas dissecava. Ele andava rápido pelos corredores, o sobretudo escuro arrastando sombras pelo chão encerado. Alguns alunos o admiravam, outros o temiam. Talvez porque Holmes, mesmo em silêncio, parecesse saber de cada um o que nem eles ousavam admitir. Naquela tarde, o vento soprava pelas frestas como um segredo indecifrável. Holmes estava no laboratório de ciências, cercado por vidros e metais, observando a chama azul que dançava sob um tubo de ensaio. O cheiro de enxofre e álcool misturava-se ao da chuva que batia nas janelas. O professor de química passara pela porta há minutos, e o silêncio agora era absoluto, apenas interrompido pelo som ritmado do líquido pingando. Holmes anotava algo em seu caderno, os dedos manchados de tinta. Nada é impossível quando se observa com atenção suficiente, pensou, sentindo a mente pulsar como um músculo treinado demais. Lá fora, no pátio coberto por neve suja, um homem caminhava de maneira estranha. Era o professor Bentley, de arqueologia, conhecido pelo interesse exagerado em rituais antigos. Tinha o olhar vidrado e o rosto pálido, as mãos tremendo como se segurassem algo invisível. Subitamente, ele parou, olhou para o céu e começou a gritar palavras que ninguém compreendeu. A neve ao redor parecia ferver sob seus pés. Antes que alguém pudesse alcançá-lo, ele subiu até o parapeito da janela do segundo andar e, sem hesitar, lançou-se ao vazio. O corpo caiu com um som seco, o tipo de som que o ar se recusa a carregar por muito tempo. Holmes chegou antes de todos, ajoelhou-se ao lado do corpo, sentindo o frio da pedra e o cheiro agridoce de incenso no ar. Não havia sangue, mas havia marcas, pequenas queimaduras no pescoço e um brilho dourado sobre a pele. O jovem retirou o lenço do bolso e limpou o resíduo com cuidado. Um pó fino, reluzente, quase bonito. Veneno, murmurou, e o vento pareceu repetir a palavra. Enquanto os professores e alunos se reuniam horrorizados, Holmes observava o chão. As pegadas do professor terminavam ali, como se a morte tivesse interrompido um raciocínio. Nos dias seguintes, o colégio mergulhou em silêncio. O refeitório cheirava a sopa fria e medo.
Os retratos nas paredes pareciam olhar por cima dos ombros de quem passava. Holmes andava inquieto, sem sono, sem fome. Passava as noites em claro, folheando livros sobre venenos e culturas antigas, anotando hipóteses em folhas soltas. Os outros alunos cochichavam. Diziam que o jovem estava obcecado, que a morte o fascinava mais do que o aprendizado. Foi então que um novo estudante chegou ao Brompton, John Watson, um rapaz de modos gentis, bochechas rosadas e um olhar curioso. Holmes o observou no primeiro instante e, antes que dissessem uma palavra, murmurou: cirurgia, segunda mão. Vindo de uma família que o queria médico, mas não rico. Watson piscou surpreso. Como sabe? É simples. O calo no dedo médio, a postura ligeiramente encurvada e o cheiro de pomada que ainda carrega nas mangas. Holmes sorriu de leve. Bem-vindo ao labirinto. Assim começou a amizade deles, entre o espanto e a admiração, costurada por enigmas. Watson trazia humanidade ao raciocínio cortante de Holmes, e Holmes, em troca, o conduzia às sombras de um mundo que o bom senso jamais visitaria. Quando o segundo corpo foi encontrado, um negociante que saltara de uma ponte, os olhos abertos em delírio, Holmes sentiu o estômago gelar. As semelhanças eram exatas, as mesmas marcas, o mesmo pó dourado, o mesmo cheiro de incenso. Alucinações, disseram os médicos. Maldade, pensou ele. Numa noite, Holmes encontrou-se com Elizabeth, a jovem que iluminava as salas escuras com seu riso discreto. Sobrinha do professor Rath, ela trazia nos olhos a calma que ele fingia não precisar. Caminharam juntos pelo jardim coberto de geada. O ar cheirava a folhas úmidas e ferro. Sherlock, ela disse suavemente, há coisas que não podem ser entendidas apenas com a mente. Ele parou. E há coisas que só a mente pode salvar. Elizabeth sorriu, mas havia algo triste ali, como quem pressente uma despedida que ainda não tem data. Ele nunca saberá o que é descansar, pensou ela, nem o que é amar sem medo. O professor Wraith observava-os de longe, a face oculta pela luz das janelas. Era um homem de voz envolvente, capaz de ensinar fé e ceticismo com a mesma serenidade. Muitos o admiravam. Holmes, porém, via nele algo dissonante, uma sombra no meio de um discurso claro demais. Certa tarde, Rath chamou Holmes para conversar. A sala era iluminada por velas e cheirava a tinta e incenso. Ouvi dizer que anda investigando a morte de Bentley, disse o professor, servindo chá. Jovem demais para carregar o peso do inexplicável. O inexplicável é apenas o que ainda não foi compreendido, respondeu Holmes. E eu pretendo compreender. Rafe inclinou a cabeça, os olhos fixos nele. Há verdades que não libertam, rapaz. Algumas apenas aprisionam. Holmes ficou em silêncio. Sentiu o leve tremor do olhar do homem e, por um instante, percebeu algo. Uma hesitação, talvez medo. Mas quando tentou falar, Rath já havia mudado de assunto, sorrindo com naturalidade. As semanas passaram e o colégio foi tomado por uma calma tensa, como o silêncio que precede o trovão. Holmes descobriu novas pistas, dardos feitos à mão, pequenas esculturas de deuses egípcios, fragmentos de pergaminhos com símbolos circulares. Tudo apontava para um culto antigo, Rame-Tep, os adoradores da vida após a morte. Um grupo esquecido, que acreditava que o espírito podia atravessar o tempo se fosse guiado pela dor. Uma noite, incapaz de dormir, Holmes chamou Watson e o levou até uma capela abandonada nos limites da escola. A lua desenhava sombras longas no chão, e o vento sussurrava por entre as frestas. O cheiro de incenso era forte, misturado a algo metálico. Sangue, talvez antigo. As velas queimavam sozinhas, deixadas por mãos que não queriam ser vistas. No altar, uma pequena pirâmide de vidro refletia o brilho prateado da noite. É bonita, murmurou Watson.
tocando o vidro. É perigosa, respondeu Holmes, observando o reflexo distorcido do próprio rosto. Cada símbolo é uma chave, e toda chave abre também uma prisão. Antes que pudessem recuar, um som cortou o ar, o estalo de um mecanismo, o assobio de algo veloz. Um dardo atravessou o espaço, acertando o ombro de Holmes. Ele caiu, o vidro despencou, e o pó dourado subiu no ar como um véu. O mundo se partiu em 1000 fragmentos. O chão dissolveu-se sob seus pés. Serpentes surgiram das sombras. Vozes gritaram nomes que ele não conhecia. As paredes se tornaram espelhos, e em cada reflexo, uma lembrança. Viu o rosto da mãe chamando-o na infância. As mãos de Elizabeth escapando das suas. O olhar vazio do professor morto. Não é real, tentou dizer, mas a língua parecia feita de pedra. O medo tinha gosto, textura, cheiro. Era o cheiro do incenso e da loucura misturados, ardendo no peito. Quando despertou, o laboratório estava em silêncio. Watson o observava, preocupado, com uma lamparina nas mãos. Você parou de respirar, disse o amigo, a voz trêmula. Eu achei que... Estou vivo, murmurou Holmes, tocando o ferimento que mal sangrava. E o veneno, ele não mata, ele ensina. Watson franziu o senho. Ensina o quê? Que a mente é o campo de batalha mais cruel que existe. Durante a madrugada, Holmes permaneceu sentado à mesa, os olhos fixos no vidro estilhaçado. Cada pedaço refletia uma versão diferente do seu rosto. O que vi era delírio, mas o medo era verdadeiro, pensou. Do lado de fora, a cidade dormia sob o peso da chuva. Dentro do colégio, as paredes pareciam respirar. E então, quando a chama da vela já quase se apagava, algo deslizou por baixo da porta. Um envelope espesso com um selo egípcio gravado em cera escura. O nome escrito à mão, em caligrafia firme, Sherlock Holmes. Holmes ficou parado por um longo tempo, o coração pulsando devagar, como se cada batida tentasse decifrar o significado daquele chamado. Pegou o envelope, girou-o entre os dedos. O papel tinha o mesmo cheiro que o pátio na noite da morte do professor. Incenso e medo. Eles sabem meu nome, pensou. E agora o jogo começou. Capítulo 2. O Colégio das Sombras Adormecidas. A chuva cessara, mas o céu de Londres parecia ainda pingar melancolia nas pedras do internato. O pátio, cercado por muros antigos cobertos de era, refletia as janelas altas como se o mundo ali dentro fosse uma lembrança daquilo que já não vive. O som distante de carruagens se dissolvia na neblina e dentro dos corredores o ar tinha cheiro de cera, de giz e de algo mais. Um leve odor de ferro, como sangue esquecido no ar. O internato não era apenas um lugar de estudos, mas um organismo vivo, feito de segredos, ecos e passos que não pertenciam a ninguém. Watson chegou com os olhos curiosos e o coração apertado. Carregava uma mala pequena que parecia conter mais saudade do que roupas e observava tudo como quem tenta decifrar um sonho. Era a primeira vez que se afastava de casa e o internato, com seus vitrais sombrios e tapeçarias que o seguiam com os olhos, o recebeu sem palavra alguma. O diretor apenas lhe estendeu a mão fria e burocrática e apontou o dormitório. O resto, o silêncio se encarregou de ensinar. Foi nessa primeira manhã, quando o sino maior ainda ecoava em suas orelhas, que Watson o viu. Um jovem de cabelos escuros e olhar agudo, encurvado sobre uma mesa repleta de papéis, tubos de ensaio e pequenos mecanismos metálicos que tilintavam suavemente. Holmes. O nome ainda não significava nada para ele, mas naquele instante algo em seu olhar despertou a sensação de que nunca mais voltaria a dormir tranquilo. Holmes não ergueu o olhar de imediato. Desmontava um violino com precisão quase religiosa, observando a vibração das cordas como quem decifra o pulso do mundo. Quando finalmente falou, sua voz soou calma,
quase tediosa, mas carregada de uma estranha autoridade. "Você é novo aqui", murmurou sem tirar os olhos da madeira. Watson assentiu, inseguro. "Sim, acabo de chegar. Então, bem-vindo ao inferno mais civilizado da Inglaterra." A frase pareceu uma piada, mas seus olhos não riram. Havia neles uma inquietação constante, um fogo frio que observava tudo, medindo, catalogando. Holmes examinou o novo colega de cima a baixo e completou: "Médico, imagino." Watson piscou, surpreso. "Como sabe?" Suas mãos tremem levemente, mas não de medo, de curiosidade. Um médico aprende a conter o impulso de tocar o desconhecido, e ainda assim deseja compreendê-lo. Watson riu, meio envergonhado, e nesse riso nasceu o que o tempo chamaria de amizade. Não uma amizade comum, mas o encontro entre duas almas destinadas a perseguir a verdade, mesmo quando ela sangra. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina e mistério. As aulas se arrastavam sob o olhar austero dos professores, e o frio parecia morar entre as páginas dos livros. O refeitório cheirava a sopa morna e velhas regras, e as conversas morriam sob o som das colheres. Mas Holmes, ele via padrões em tudo. O modo como o vento entrava pelas janelas, o ritmo dos passos no corredor, as pequenas rachaduras na pedra. Watson o observava com fascínio. Às vezes, ao cair da noite, o encontrava na biblioteca, cercado por pilhas de livros e um pequeno caderno de anotações. Holmes não estudava como os outros. Investigava. Tudo para ele era um enigma, e o mundo um tabuleiro que pedia decifração. "A verdade está sempre escondida nos detalhes mais banais", dizia ele, enquanto seguia com os olhos o rastro de uma vela que escorria sobre a madeira. As noites no internato tinham o peso do chumbo e o silêncio de uma igreja abandonada. O vento arranhava as janelas e a cada rajada as chamas das lamparinas tremiam, projetando sombras que se estendiam como braços sobre as paredes. Era nessas horas que Holmes parecia despertar de verdade. Enquanto os outros dormiam, ele caminhava pelos corredores com um caderno nas mãos, anotando o que ninguém notava. O chiado irregular de um cano, o atraso de 2 segundos no toque do sino, o modo como o jardineiro tossia sempre que passava perto da ala leste. Watson o seguia às vezes, em silêncio, tentando entender o que buscava. Ele mesmo não sabia por quê. Talvez porque algo no olhar de Holmes o convidasse a ver o mundo com a mesma inquietação. E quanto mais o observava, mais percebia que o jovem detetive carregava uma solidão antiga, uma espécie de ferida invisível que o fazia desconfiar de tudo, até da própria esperança. Foi numa tarde fria, quando a névoa se debruçava sobre os muros, que Holmes o levou ao pátio principal. Ali, sobre um dos bancos de pedra, estava uma moça de cabelos dourados e olhar sereno, com um livro aberto sobre o colo. O vento brincava com as páginas e por um instante parecia que o próprio tempo hesitava em interromper aquela cena. "Elizabeth", disse Holmes, com um raro sorriso que amaciou a rigidez de seu rosto. "Esta é a pessoa mais racional que conheço e também a única que insiste em me lembrar de que o coração tem lógica própria." Watson se curvou levemente, surpreso pela delicadeza com que o nome dela saiu dos lábios de Holmes. Elizabeth Trelawney. O nome soava como uma nota de piano que ecoa mesmo depois do toque. Filha de um arqueólogo respeitado, estudava ali por vontade do pai e curiosidade própria. E quando falava, havia em sua voz uma calma que parecia domesticar o caos. "Ouvi dizer que gosta de enigmas", disse ela a Watson, fechando o livro. "Espero que também saiba resolvê-los, porque o Sr. Holmes adora criá-los." Holmes arqueou a sobrancelha. "O mundo é um enigma, minha cara. Eu apenas tento acompanhar." O sol de inverno começava a se esconder, e o pátio ganhava tons dourados e cinzentos. Watson notou algo curioso.
uma estranha escultura ao fundo, meio coberta por folhas secas, uma esfinge em pedra, com o rosto quase humano. Quando o vento soprou, jurou ouvir um som vindo dela, um murmúrio baixo, como se o ar escapasse por entre os lábios de pedra. Holmes também ouviu. Virou-se devagar e caminhou até a estátua. Passou os dedos sobre o rosto da esfinge e disse em voz baixa: "Nada aqui é apenas decoração." Elizabeth franziu o senho. "É uma peça antiga. Meu pai ajudou a trazê-la de uma escavação no Egito. Disse que o diretor quis colocá-la aqui por inspiração acadêmica." "Inspiração", repetiu Holmes, num tom que soou mais como desconfiança do que crença. Watson observava tudo, sentindo um frio estranho subir-lhe pela espinha. Havia algo naquele colégio que não pertencia à Inglaterra, algo que sussurrava em outra língua, antiga e adormecida. E pela primeira vez ele percebeu que Holmes também sentia isso. O desconforto diante do inexplicável. À noite, enquanto os colegas dormiam, Watson ouviu passos. Levantou-se e espiou pela porta. Viu Holmes atravessar o corredor com uma lamparina, o rosto iluminado pelo fogo vacilante. O narrador observa de longe. O ar parecia vibrar e até o silêncio o seguia. Holmes parou diante da janela do pátio onde a esfinge ficava. Lá fora, uma sombra parecia se mover perto da estátua. Apenas por um instante, mas o suficiente para que algo dentro dele se agitasse. "Está acordado?" sussurrou Watson, aproximando-se. Holmes não respondeu de imediato. Seu olhar estava preso à escuridão. "O colégio dorme", disse ele por fim, "mas nem tudo que dorme está em repouso." O vidro da janela embaçou com o hálito frio da noite, e por um breve momento ambos juraram ver algo refletido ali. Um vulto curvado, coberto por mantos escuros que parecia observá-los de fora. Mas quando Holmes abriu a janela, havia apenas névoa. Os dias seguintes correram lentos, como se o tempo tivesse sido diluído na névoa. O internato, que já parecia soturno, tornava-se cada vez mais abafado. O ar carregava um cheiro metálico e úmido, o mesmo cheiro que antecede uma tempestade, mas a chuva nunca vinha. Holmes andava inquieto, percorrendo os corredores como um caçador que pressente uma presa invisível. Às vezes, parava de repente e fechava os olhos, como se escutasse algo que os outros não podiam ouvir. Watson tentava não se impressionar, mas havia noites em que o silêncio se tornava pesado demais. O som de passos ecoava pelos corredores mesmo quando ninguém andava, e o ranger das portas parecia responder a um chamado antigo. Os retratos pendurados nas paredes, figuras de mestres e benfeitores mortos há décadas, pareciam observar os estudantes com reprovação silenciosa. As molduras rangiam, e em certos ângulos os olhos pintados pareciam brilhar. Certa tarde, o professor Hachette, um homem rígido e metódico, entrou na sala de aula com as mãos trêmulas. Falava mais rápido do que o normal, e o suor lhe escorria pela testa mesmo no frio. Holmes o observou atentamente, percebendo o modo como o olhar do homem se desviava para o nada, como se algo o seguisse de perto. Quando a aula terminou, Holmes se aproximou da mesa e olhou discretamente para o chão. Um pequeno dardo metálico jazia entre as tábuas, finíssimo, quase invisível. "Interessante", murmurou. "O que é?" perguntou Watson, abaixando-se. Holmes o pegou com cuidado e o examinou sob a luz da janela. Um dardo de sopro, egípcio provavelmente. Repare o detalhe na ponta, resíduo seco de uma substância amarelada. Veneno? Talvez algo mais... algo que mexe com os sentidos. Watson empalideceu. "Está dizendo que alguém tentou envenená-lo?" "Não", respondeu Holmes, olhando o corredor vazio. Dizer isso seria admitir que ainda há sanidade neste lugar. Naquela noite,
o internato foi tomado por murmúrios. O professor Reichert havia sido encontrado morto em seu quarto, o rosto distorcido por um terror impossível de descrever. O relatório falava em suicídio, mas os criados juravam tê-lo ouvido gritar antes de cair. Watson, tomado por uma inquietação que não sabia nomear, encontrou Holmes na biblioteca. Ele examinava livros sobre toxinas, alquimia e hipnose. A lamparina projetava sombras nas paredes e o leve cheiro de mofo misturava-se ao da tinta. Ninguém parece querer falar sobre o que aconteceu, disse Watson. Todos agem como se fosse apenas mais uma tragédia. Holmes respondeu, sem erguer os olhos. Tragédias não se repetem com tanta exatidão, mas padrões, sim. De repente, um estalo. A chama da lamparina oscilou. O vento atravessou a janela e fez as páginas se agitarem como se os livros respirassem. E entre as páginas abertas, uma imagem. Um desenho de uma pirâmide, e sob ela, uma inscrição em hieróglifos. Holmes passou o dedo sobre o símbolo e murmurou. Este selo é o mesmo entalhado na base da esfinge. Watson sentiu o frio da noite subir-lhe pelos ossos. O que significa? Holmes permaneceu em silêncio por alguns segundos. Significa que o colégio guarda algo que não pertence a este país. Do lado de fora, o sino tocou 3 vezes. Hora tardia demais para ser coincidência. O som reverberou pelo internato e as janelas vibraram como se o prédio inteiro tivesse prendido a respiração. Watson olhou pela vidraça e jurou ver, no pátio, a silhueta de alguém parado diante da esfinge. Um vulto envolto em mantos escuros, imóvel, com o rosto voltado para o colégio. Holmes, sussurrou a voz trêmula. Está vendo? Mas quando Holmes se virou, o vulto já não estava lá. Às vezes, disse ele após um longo silêncio, o que vemos é apenas o que algo deseja que vejamos. Watson ficou sem palavras. Lá fora, o vento soprou mais forte e as janelas se abriram de súbito, lançando dentro da biblioteca uma chuva de folhas secas. Holmes fechou o caderno com força e apagou a lamparina. Durma com a porta trancada, Watson, murmurou saindo. Amanhã quero ver de perto o que há sob aquela estátua. E então o corredor se engoliu em sombras. A manhã seguinte amanheceu envolta em uma névoa espessa, quase sólida, que parecia se arrastar pelos muros do internato como uma criatura viva. As janelas choravam orvalho e o som distante dos sinos da capela ecoava como um lamento antigo. Aquele colégio, sempre tão disciplinado, agora parecia hesitante, como se também temesse o que habitava seus corredores. O rumor da morte do professor já havia se espalhado, mas ninguém ousava falar alto sobre o assunto. Até os pássaros pareciam ter abandonado o pátio. Holmes, como sempre, fora o primeiro a acordar. Dormira pouco, e o pouco que dormira fora povoado por imagens confusas. Um homem envolto em sombras, uma pirâmide invertida, olhos sem rosto o observando das janelas. Quando abriu os olhos, o quarto ainda estava mergulhado em penumbra. O frio se infiltrava pelas frestas e o cheiro de madeira úmida misturava-se ao perfume de cera derretida da vela que queimara até o fim. Watson ainda dormia, o rosto sereno, alheio às inquietações do amigo. Holmes o observou por um momento, como quem tenta compreender um mistério simples e insolúvel ao mesmo tempo. A tranquilidade é o dom dos que não veem o abismo, pensou. Vestiu o casaco, ajeitou a gravata e saiu em silêncio, guiado pela necessidade quase física de desvendar o que o professor escondera. No pátio, coberto de neblina, a estátua da esfinge o aguardava, imóvel, imponente, o olhar voltado para o nada. Holmes se aproximou lentamente, o som de seus passos abafado pela neblina. A pedra exalava o odor frio de terra e musgo, e algo nele parecia chamá-lo, como se a estátua guardasse mais do que segredos esculpidos. Watson o encontrou ajoelhado diante da base, examinando minuciosamente o pedestal.
O jovem médico esfregava as mãos, tentando afastar o frio, enquanto observava Holmes bater de leve na pedra com os nós dos dedos, escutando o som que voltava. Um som oco, irregular. Ainda investigando, Holmes? Sempre, respondeu sem olhar. O professor que morreu carregava algo deste lugar. Algo que ele temia e reverenciava ao mesmo tempo. Watson se abaixou, observando o amigo raspar um pouco do musgo e revelar entalhes quase apagados. Um símbolo surgiu. Um olho dentro de um triângulo, envolto por duas serpentes entrelaçadas. Parece egípcio. É mais do que isso, murmurou Holmes. É o selo de uma ordem. Com o canivete, pressionou uma das pedras menores, e o som do mecanismo ecoou suave, antigo, como o suspiro de uma porta que não se abria há séculos. Um pequeno compartimento revelou-se, oculto na base da esfinge. Dentro dele repousava um medalhão dourado, coberto de poeira e de um cheiro agridoce, incenso velho, talvez, misturado ao odor metálico da idade. Watson deu um passo para trás. E o que isso significa? Holmes o ergueu à luz difusa da manhã. O metal refletiu um brilho pálido, quase vivo. Que o colégio não foi construído apenas para educar mentes. Enquanto falava, um ruído suave quebrou o silêncio. Ambos se viraram e viram o diretor, de pé no alto da escadaria do pátio, com as mãos cruzadas e o olhar fixo neles. Sua presença ali, tão súbita, parecia deslocar o ar, como se ele tivesse surgido do próprio nevoeiro. Senhores Holmes e Watson, disse ele num tom sereno demais, o que fazem tão cedo diante de um monumento de valor histórico? Holmes sorriu educadamente. Apenas observando, senhor. A curiosidade, como sabe, é o início de toda a ciência. O diretor permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, inclinou ligeiramente a cabeça. Há curiosidades que deveriam permanecer adormecidas. Virou-se e se afastou lentamente, até que sua figura foi engolida pela névoa. O som de seus passos se perdeu, mas uma estranha impressão ficou, como se o eco de sua voz ainda vibrasse entre as pedras. Watson respirou fundo. Ele sabia. Sim, disse Holmes, e o que é conhecido e ocultado é sempre o mais perigoso dos segredos. Durante o café da manhã, o colégio parecia outro. Os estudantes cochichavam, evitavam encarar os professores e o ar cheirava a medo. Holmes observava tudo em silêncio, o olhar distante, fixo na janela, onde gotas de chuva começavam a deslizar lentamente. Nada mais perigoso que o medo coletivo, pensou. Ele cria monstros que se alimentam de suposições. Naquela tarde, os dois amigos voltaram à biblioteca, o refúgio de mentes inquietas e de espíritos em busca de respostas. Holmes espalhou sobre a mesa papéis, anotações e fragmentos de um antigo livro encontrado entre as coisas do professor. O medalhão estava no centro, como um sol de ouro, cercado por constelações de mistério. Watson o observava com uma mistura de fascínio e receio. Acha mesmo que esse símbolo leva a algo real? Holmes levantou os olhos. Tudo o que é suficientemente temido tende a ser real. Ele girava o medalhão sob a luz das velas, e os símbolos pareciam se mover, como se tivessem vida própria. Um olho, uma chave, uma chama, um pássaro. Cada imagem se sobrepunha à outra, formando uma sequência que mais parecia uma profecia. É um mapa, concluiu Holmes, mas não geográfico. Um mapa de ideias, um caminho de iniciação. Watson franziu a testa. E o que haveria no fim desse caminho? Holmes fitou o vazio por alguns segundos antes de responder. Uma pirâmide! Ou algo que simboliza uma? Enquanto falava, um ruído distante percorreu o corredor. Algo como passos arrastados, ou o som de um tecido sendo puxado contra o chão. Watson se levantou de súbito. Holmes, ouviu isso? O detetive fez um gesto para que ele se calasse.
Sua respiração tornou-se contida, os olhos fixos na porta. O ruído parou e um silêncio espesso tomou conta da sala. Então, lentamente, uma sombra atravessou a fresta sob a porta. Um vulto, escuro e pesado. As velas tremularam e uma delas se apagou sozinha. Holmes aproximou-se da porta e colou o ouvido à madeira. Por um instante, ouviu-se apenas o som do vento. Depois, uma voz. Um murmúrio rouco, quase um sussurro. O sol renasce no túmulo dos que creem. Watson recuou um passo. Quem disse isso? Holmes não respondeu. Abriu a porta de súbito e o corredor estava vazio. Nenhum sinal de alguém. Apenas o ar frio e o cheiro de incenso queimado. Ficaram em silêncio por alguns segundos até que Holmes falou. Não era uma ameaça. Era um aviso. Mais tarde, já de volta ao quarto, Holmes não conseguiu dormir. O medalhão brilhava fracamente sobre a mesa, refletindo a luz da lua que entrava pela janela. O vento balançava as cortinas e fazia o quarto parecer vivo. Ele se sentou na cama, o olhar fixo no objeto. O sol renasce no túmulo dos que creem. Repetia em pensamento, tentando decifrar o enigma escondido nas palavras. A certa altura, exausto, recostou-se na cadeira e acabou cochilando. E então vieram as imagens. Um deserto, uma pirâmide coberta de névoa, um homem com olhos de vidro estendendo-lhe o medalhão, enquanto uma voz distante sussurrava: "A verdade está sob teus pés." Acordou suando, o coração acelerado. Levantou-se num sobressalto e olhou pela janela. O pátio estava deserto, mas algo, uma luz bruxuleante, movia-se perto da esfinge. Holmes vestiu o casaco, pegou a lanterna e saiu sem acordar Watson. O frio cortava o ar, e o chão úmido fazia o som dos passos desaparecer. Aproximou-se da esfinge e a luz que vira não vinha de fora, mas de dentro da base. Um brilho dourado, intermitente, escapava por uma fenda quase invisível. Quando se ajoelhou, o chão pareceu vibrar levemente sob seus dedos. Havia algo ali, uma passagem, talvez, e o som que vinha das profundezas era como um murmúrio constante, um sussurro de vozes antigas. Holmes respirou fundo. "Sob teus pés", ecoou em sua mente. Tocou a pedra e ela se moveu, revelando uma abertura estreita e escura. Um vento quente soprou de dentro, trazendo consigo o cheiro de areia, metal e incenso. Ele sorriu, um sorriso breve, quase infantil. "É aqui", murmurou para si mesmo, "o início do fim." E desceu. Capítulo 3. A passagem sob as sombras. A pedra cedeu com um estalo surdo, e um sopro quente e úmido invadiu o rosto de Holmes, trazendo o cheiro antigo de terra selada, ferro oxidado e algo doce, quase adocicado demais, como incenso queimado há séculos. Ele acendeu a lanterna e a chama vacilou, tremendo com o vento que subia das profundezas. O feixe de luz revelou uma escada estreita, talhada na pedra, que descia em espiral. Por um instante, ele hesitou. A razão diz para voltar, mas o instinto sempre conduz o verdadeiro investigador à beira do abismo, pensou, antes de colocar o primeiro pé no degrau. O som do passo ecoou longo, e o silêncio respondeu. A descida parecia não ter fim. As paredes estavam cobertas de símbolos, entalhes egípcios misturados a inscrições em latim. Havia desenhos de pirâmides, olhos, serpentes, sóis e luas entrelaçados em uma dança hipnótica. A lanterna os fazia brilhar, e por um momento Holmes teve a impressão de que se moviam, deslizando lentamente sobre a pedra. Ao chegar ao fundo, uma passagem estreita se abria para um corredor subterrâneo. A umidade impregnava tudo, o chão coberto por uma fina camada de água refletia a luz trêmula. Ele caminhou devagar, sentindo a respiração acelerar. Cada passo produzia um som que se repetia nas paredes, ecoando até desaparecer em algum ponto invisível. No meio do corredor, uma sombra se moveu.
Holmes ergueu a lanterna, mas não havia nada. Apenas o som distante de algo pingando, o eco constante e aquele perfume incenso, agora mais forte. De repente, uma mão pousou em seu ombro. Ele girou rápido, pronto para reagir. Mas a luz revelou o rosto assustado de Watson. Holmes! O que está fazendo aqui embaixo sozinho? Seguindo o que a lógica e o acaso decidiram me mostrar. Watson olhou em volta, inquieto. O ar aqui é pesado. É o ar da verdade, respondeu Holmes, sem desviar o olhar da escuridão adiante. E ela raramente é leve. Seguiram juntos pelo túnel até chegarem a uma porta de ferro, ornamentada com desenhos de serpentes. No centro, o mesmo símbolo do medalhão, o olho dentro do triângulo. Holmes passou os dedos sobre o entalhe e sentiu algo frio, pulsante. Parece um selo, murmurou Watson. Ou uma advertência, completou Holmes. Empurrou a porta. O som do metal enferrujado ecoou como um grito distante, e o ar que escapou dali cheirava a mofo, suor antigo e velas extintas. A sala além era vasta, quase circular, sustentada por colunas que imitavam as de templos egípcios. No chão, desenhos em giz formavam um padrão geométrico, e sobre um altar de pedra repousavam objetos que pareciam rituais. Uma máscara dourada, uma adaga e o medalhão idêntico ao que haviam encontrado. Watson sussurrou. Santo Deus! Holmes caminhou até o altar e analisou cada objeto, os olhos percorrendo cada detalhe. Não é religião, é ciência disfarçada, disse baixo. Observa. A precisão dos símbolos, a simetria. Isto foi feito por alguém que pensa como um matemático. No entanto, quando ergueu a máscara, um frio percorreu-lhe o corpo. Por dentro dela havia traços de sangue seco. O sol renasce no túmulo dos que creem, repetiu em pensamento. Watson tocou seu braço. Holmes, talvez devêssemos sair, mas o detetive estava absorto. Havia algo nas paredes que chamava sua atenção. Retratos gravados em pedra, figuras encapuzadas ajoelhadas diante de uma pirâmide invertida. No centro, uma figura humana sem rosto, segurando uma chama. Este colégio, disse Holmes quase num sussurro, foi erguido sobre algo muito mais antigo. Ele seguiu com a lanterna, iluminando inscrições no chão. A luz revelou nomes gravados: Murdstone, Garrow, Windham. E entre eles, um nome recente: Rafe, o mesmo do professor morto. Watson empalideceu. Eles estão todos aqui, os que morreram. Ou foram iniciados, corrigiu Holmes. Um ruído de metal arrastando ecoou. Ambos se viraram. A porta de ferro se fechara sozinha. Watson correu até ela e tentou empurrar, mas não cedeu. Estamos trancados. Holmes, no entanto, não parecia alarmado. Isso significa apenas que há outra saída, ou outra intenção. A chama da lanterna vacilou e quase se apagou. O vento soprou, trazendo murmúrios. Vozes indistintas, longas, que pareciam vir debaixo do chão. Watson pressionou as mãos contra os ouvidos, mas o som estava dentro da cabeça. Holmes respirou fundo e fechou os olhos. Não temas o invisível, deduz o que ele oculta. Quando os abriu, notou algo atrás do altar. Uma cortina de tecido escuro. Afastou-a e revelou uma pequena escada, descendo ainda mais. Ainda quer sair, Watson? Eu preferiria viver para contar, respondeu tentando sorrir. Então venha. Às vezes a verdade exige o sacrifício da calma. Desceram. O ar tornou-se mais quente e as paredes começaram a mudar. Não eram mais de pedra, mas de uma argila avermelhada. O som da água desapareceu, substituído por batidas lentas, compassadas, como um coração enterrado. Holmes mantinha a lanterna erguida, o rosto tenso. Watson o seguia, sentindo o peso da escuridão pressionando o peito. Ao final da escada, abriram-se em uma grande câmara subterrânea.
No centro, uma pirâmide de pedra negra, pequena, mas imponente, repousava sobre uma base circular. Em torno dela, tochas antigas ardiam, como se alguém as tivesse acendido há poucos minutos. Watson parou. Holmes, alguém esteve aqui. Não, respondeu ele, examinando as tochas. Alguém ainda está. Atrás da pirâmide, uma figura se moveu. Vestia um manto escuro, o rosto coberto por uma máscara dourada. O som de sua voz ressoou grave, cerimonioso. Os curiosos sempre encontram o que não devem. Watson recuou, mas Holmes deu um passo à frente. E os que escondem sempre revelam o que temem. O mascarado permaneceu imóvel. Você não entende o que desperta, garoto. Há forças que dormem melhor sem nome. Holmes ergueu o medalhão que agora brilhava com intensidade, e há mentes que nasceram para nomeá-las. O vento soprou mais forte, as tochas vacilaram, e uma delas apagou. O chão tremeu. Da base da pirâmide, rachaduras começaram a se abrir, e um som baixo, quase como um cântico, ecoou do interior da pedra. Watson agarrou o braço de Holmes. O que é isso? Holmes não respondeu. Seu olhar estava fixo no centro da pirâmide, onde algo brilhava. Uma luz dourada, pulsante, viva. A figura mascarada gritou algo em uma língua esquecida, e a luz se expandiu, iluminando todo o subterrâneo. Holmes fechou os olhos, mas a imagem ficou gravada. Um sol invertido, queimando de dentro para fora, e ao redor dele, rostos, centenas deles, presos na pedra, como se a pirâmide respirasse. Quando a luz se dissipou, o mascarado havia desaparecido. A pirâmide permanecia, mas agora fria e imóvel. Watson tremia. Precisamos sair daqui. Holmes passou a mão pelo rosto, respirando fundo. Sim, mas antes preciso entender. Ele tocou a pedra novamente e o frio pareceu atravessar sua pele. Sobe teus pés. Ecoou outra vez em sua mente, seguido de outra voz, mais suave, feminina, quase um sussurro. Volta, antes que a razão se perca. Por um instante, Holmes fechou os olhos. Elizabeth. Quando os abriu, o chão voltou a tremer, e do alto ouviu-se o som da porta se abrindo. Um fio de luz desceu pelas escadas. Holmes agarrou Watson pelo braço. Agora! Correram, o eco dos passos misturando-se aos murmúrios. Atrás deles, o som de pedra cedendo. A pirâmide rachava, e dela saía um sopro quente, acompanhado de um gemido grave, quase humano. Subiram os degraus, atravessaram a sala e empurraram a porta, que desta vez cedeu. Caíram no corredor frio e úmido. O ar da superfície parecia outro, leve, limpo, quase novo. Watson se virou. O que era aquilo? Holmes olhou para trás, para a escuridão da passagem. Um segredo que nunca deveria ter sido construído. A esfinge do pátio os observava quando emergiram. A névoa ainda cobria tudo, e o primeiro raio de sol atravessava o céu cinzento. Holmes guardou o medalhão no bolso e disse baixo, mais para si do que para o amigo. O verdadeiro enigma não está nas pedras, Watson, mas na mente de quem as ergueu. E o vento soprou, levando consigo o último perfume de incenso e poeira de séculos. Capítulo 4. O Círculo dos Sonhos Partidos. A noite caiu sobre Londres com o peso de uma tapeçaria antiga, tecida por mãos invisíveis que conheciam o segredo das sombras. Do lado de fora do colégio, a neblina arrastava-se pelas grades de ferro como se buscasse um caminho para dentro, sussurrando segredos antigos nas orelhas de quem ousasse escutar. Dentro, os corredores estavam silenciosos demais. O tipo de silêncio que não é paz, mas aviso. Watson sonhou com areia e fogo. Em seu sonho, via Holmes caminhando por um corredor de espelhos, e cada reflexo mostrava uma versão diferente dele mesmo. Menino, soldado, cadáver. Quando acordou, o suor frio colava sua camisa ao corpo. Do lado de fora, ouviu um leve som de passos, tão leves quanto poeira caindo sobre o chão. Holmes! Sussurrou,
Mas o nome perdeu-se na escuridão. O amigo, porém, já estava acordado há horas. Sentado sobre a cama, observava o vapor da respiração transformar-se em névoa diante da lamparina quase apagada. O quarto cheirava a mofo e ferro, e havia um pedaço de papel em suas mãos, uma anotação que retirara discretamente do caderno do professor Rachet, o mais excêntrico dos mestres. O medo é a chave que abre a mente. Holmes fixou os olhos na frase, como se ela o encarasse de volta. E então algo dentro dele se moveu, um eco silencioso, quase familiar. A frase o lembrava de outra, lida anos antes, em um livro antigo que seu pai costumava citar. O conhecimento é o único antídoto contra o terror. Mas aquele professor parecia acreditar no contrário. Na manhã seguinte, a rotina foi quebrada por um acontecimento estranho. Um dos rapazes mais ricos e arrogantes do colégio, Dudley, começou a gritar no pátio. Dizia ver serpentes saindo das paredes, enrolando-se em seus tornozelos, subindo pelas pernas como fitas vivas. Quando tentaram segurá-lo, ele atacou com força inumana, os olhos vidrados e a boca espumando. Minutos depois, caiu sem vida, os músculos rígidos, o olhar preso em algo que ninguém mais podia ver. A escola mergulhou em pânico. Chamaram médicos, padres, até mesmo inspetores de polícia, mas nenhum deles pôde explicar o que aconteceu. Apenas Holmes permaneceu calado, observando o chão ao redor do corpo. Havia um pequeno dardo de metal, quase invisível, preso na barra da calça de Dudley. Ele o retirou com uma pinça improvisada, guardando-o no lenço. Mais tarde, no laboratório, o examinou à luz de uma vela. O metal refletia um brilho azulado e um cheiro doce subia no ar, algo entre incenso e podridão. Alucinação induzida, murmurou Holmes. Um veneno capaz de criar o medo supremo na mente. Não o que tememos, mas o que nossa alma rejeita encarar. Watson, observando a expressão grave do amigo, perguntou com voz baixa: "E quem faria algo assim, Holmes?" Ele não respondeu de imediato. Passou o dedo sobre o frasco de vidro que guardava o dardo e, sem olhar para o colega, murmurou: "Alguém que acredita que o medo é uma forma de despertar." Nos dias seguintes, os corredores do colégio tornaram-se labirintos de sussurros. Professores evitavam cruzar olhares. O reitor fingia que nada havia acontecido. E enquanto a polícia dizia acidente, Holmes via o padrão se repetir. Os mortos pareciam escolher sempre o mesmo local para desabar, perto das janelas voltadas para o velho museu egípcio. Foi lá que eles decidiram investigar. Naquela noite, o vento fazia as cortinas respirarem como criaturas vivas. As estátuas de pedra olhavam com olhos vazios, e o cheiro era denso, incenso queimado, poeira e sangue seco. No centro da sala, um altar coberto por panos escuros exalava o perfume do desespero antigo. Watson quis recuar, mas Holmes se aproximou. Havia inscrições nas paredes, linhas que pareciam desenhar um olho sobre a pirâmide. E diante dela, uma pequena taça de prata ainda úmida. "Não toque nisso", advertiu Watson. Mas Holmes já havia encostado o dedo na borda. Um gosto metálico subiu ao ar, e uma lembrança se acendeu em sua mente como um raio. O mesmo símbolo gravado em um anel que vira nas mãos de Elizabeth, a moça que o fazia duvidar de sua própria razão. Ele recuou lentamente, o coração disparado. "Elizabeth, o que você tem a ver com isso?" murmurou quase sem perceber que dissera em voz alta. Watson o observava com preocupação. "Holmes, você está pálido." "Estou bem", respondeu, mas não estava. Dentro dele, uma vertigem começava a se erguer, uma onda de dúvida e medo, e foi então que viu, por um instante apenas, uma sombra passar entre as colunas do museu, alta, envolta em panos, como um sacerdote do deserto. Holmes correu, mas a sombra desapareceu, deixando apenas um resíduo de fumaça e um leve som de sinos.
Mais tarde, sozinho em seu quarto, ele anotou tudo no caderno. As letras saíam trêmulas, como se escritas por outra mão. Eles usam o medo como porta. Entram pela mente e deixam o corpo vazio. São sacerdotes de um Deus esquecido. Do lado de fora, o vento fazia as janelas rangerem. A lamparina piscava, e por um instante ele viu o próprio reflexo no espelho, mas algo estava errado. Aquele não era exatamente o seu rosto. Cuidado, Sherlock. A voz soou dentro da sua cabeça. Era a voz dela, Elizabeth. Ele se levantou num sobressalto, o coração em disparada. O espelho voltou ao normal, mostrando apenas seu próprio olhar, cansado e febril. Mas o sussurro permaneceu, ecoando entre o vidro e a alma. Na manhã seguinte ela apareceu. Caminhou até ele no jardim, o rosto sereno, os olhos marejados de algo que não era tristeza, mas lembrança. Estão nos observando, Holmes. A voz dela era baixa, quase um segredo. Eles sabem que você está perto demais. Ele quis perguntar quem, mas o olhar dela o silenciou. Havia algo ali que misturava amor e medo, como duas forças opostas lutando no mesmo corpo. À noite, quando o relógio bateu meia-noite, Holmes voltou sozinho ao museu. A lua atravessava os vitrais como uma lâmina azul. O altar estava diferente, mais limpo, mais solene. E diante dele, 3 figuras encapuzadas aguardavam. "O que vocês são?" perguntou firme, embora o coração lhe queimasse o peito. Uma das figuras se aproximou, retirando o capuz. Era o professor Rachet. "Buscadores da verdade, meu caro. O mesmo que você." Holmes deu um passo atrás. O cheiro do incenso queimava o ar, doce e venenoso. "Vocês estão assassinando estudantes." "Libertando-os", respondeu Rachet com calma. "O medo é o primeiro passo para a revelação." O som de passos atrás de Holmes o fez se virar. Elizabeth estava ali, pálida, com lágrimas nos olhos. "Não, Sherlock", sussurrou ela. "Eu tentei impedi-los." A dor que ele sentiu não foi física, mas cortante, como um momento em que se perde algo que nunca mais voltará. O rosto dela tremia sob a luz das velas, metade amor, metade culpa. Rachet levantou a taça de prata. "Junte-se a nós, Holmes. Veja o que está além da razão." Ele olhou para Elizabeth, depois para o altar, e sentiu a mente mergulhar num abismo sem fundo. "O medo é a chave que abre a mente." A voz de Rachet misturava-se à da moça, e por um instante tudo se confundiu. O real e o ilusório, o amor e o horror. O vento soprou com força, apagando parte das velas. O museu inteiro pareceu respirar. Holmes deu um passo adiante e o mundo virou de cabeça para baixo. Quando abriu os olhos, estava em outro lugar. Uma câmara subterrânea, paredes cobertas por símbolos antigos. No centro, uma pirâmide de pedra pulsava com luz vermelha, e sobre ela, o mesmo símbolo do olho, observando. E lá estava Elizabeth, ajoelhada diante da pirâmide, os lábios murmurando orações em uma língua perdida. Holmes tentou chamá-la, mas nenhum som saiu. "Você não entende, Sherlock. Nós nunca estivemos vivos, apenas sonhando." Ele avançou, tentando alcançá-la, mas as paredes começaram a girar e o chão se abriu sob seus pés. A última coisa que viu foi o rosto dela, metade humano, metade lembrança, antes de tudo se dissolver na escuridão. A história mergulhava agora em um sonho dentro de outro sonho, onde razão e loucura dormiam lado a lado. Capítulo 5. O despertar nas areias do medo. Quando a escuridão cedeu, Sherlock Holmes estava deitado sobre uma superfície fria, metálica, como se tivesse despertado dentro de um túmulo feito de espelhos. O ar cheirava a poeira milenar e ferro úmido. O eco distante de gotas caindo no chão soava como o tic-tac de um relógio invisível. Ele abriu os olhos devagar, sentindo a mente confusa, dividida entre sonho e vigília. Por um instante, acreditou ter voltado ao colégio.
Podia quase ouvir a respiração de Watson, o ranger das camas, o sussurro das páginas viradas sob o cobertor. Mas então, algo queimar-lhe o peito. O símbolo do olho gravado na pele, uma marca recente, ardendo como fogo sagrado. Não era sonho. Ao redor, tochas bruxuleavam presas às paredes de pedra, iluminando relevos que contavam histórias de sacrifício e renascimento. Havia corpos desenhados ajoelhados diante de uma pirâmide, oferendo o próprio medo como moeda. E no centro, uma mulher de olhos vazios, erguendo um cálice para o céu. Holmes tentou se erguer, mas as pernas estavam fracas. A lembrança do que acontecera no museu retornou em fragmentos. A voz de Rachel, o olhar de Elizabeth, o gosto metálico no ar. Ela estava ali, ajoelhada, rezando para algo que não devia existir. Elizabeth, murmurou, a voz rouca, quase um sopro. De algum ponto da escuridão, uma resposta veio, não em palavras, mas em respiração. O som suave e compassado de alguém que o observava, aguardando. Você nunca devia ter descido até aqui, disse ela enfim, saindo das sombras. A luz tocou o rosto dela, pálido e frágil, e ainda assim mais belo do que qualquer lembrança. O branco do vestido estava manchado de cinza e sangue. Eles sabem que você viu. Eles? Holmes deu um passo à frente, mas o chão pareceu respirar sob seus pés. Elizabeth, o que é este lugar? Ela desviou o olhar como quem carrega culpa demais para confessar. O templo, o mesmo que o professor Rachette servia. Todos nós fomos escolhidos. A voz dela tremeu. E pela primeira vez, Holmes sentiu medo não do que não compreendia, mas do que compreendia demais. Era um culto. Não apenas uma sociedade secreta, mas uma religião construída sobre o delírio. O enigma da pirâmide, sussurrou ele. O medo como instrumento, a morte como iniciação. Elizabeth fechou os olhos, lágrimas silenciosas, cortando-lhe o rosto. Eles prometeram que seria apenas uma visão, que ninguém morreria de verdade. Eu acreditei, Sherlock. Holmes se aproximou devagar, estendendo a mão para ela. Então me ajude a detê-los. Antes que usem outro inocente, mas antes que pudesse tocá-la, o som de passos ecoou pelas galerias subterrâneas. Vozes sussurravam cânticos em língua morta. O eco das palavras crescia, misturado ao som de tambores que pareciam pulsar com o próprio coração da terra. Elizabeth recuou, desesperada. Eles vêm. Holmes agarrou-a pela mão e a puxou por um corredor lateral. A passagem era estreita, o teto baixo, e o ar cheirava a mofo e cera derretida. Atrás deles, o coro aumentava, e luzes avermelhadas começavam a lamber as paredes. Correram até uma escada em espiral que parecia não ter fim. Quando emergiram, estavam de volta ao subsolo do colégio, um lugar que ninguém sabia existir. O teto de pedra sustentava colunas cobertas de símbolos, e ao centro havia uma mesa de pedra com instrumentos cirúrgicos antigos, como se ciência e superstição tivessem se dado as mãos em um pacto silencioso. Holmes observou tudo, o olhar afiado mesmo em meio à vertigem. Cada objeto, cada cheiro era uma pista. O ferro oxidado, o perfume de incenso, o leve traço de pólvora, o mesmo aroma que ele sentira no dardo que matara Dudley. O veneno, murmurou, era o início do ritual. O medo abre a mente abre o portão. Elizabeth o observava em silêncio, a respiração acelerada. Eles acreditam que o medo desperta o espírito, disse ela, mas o que despertam não é humano. Um ruído atrás deles. Um dos monges encapuzados surgira na escadaria, uma lâmina curva em mãos. Holmes olhou em volta buscando algo e encontrou um tubo de metal caído sobre a mesa. Em um movimento rápido, golpeou o agressor no pulso e o derrubou. A máscara de pano caiu, revelando o rosto do professor Rachel, os olhos dilatados, as pupilas tomadas por uma substância escura. Você não entende, Holmes.
rugiu ele. O que viu não é morte, é renascimento. Holmes o segurou pelo colarinho. Quantos você matou por essa verdade? Rachet sorriu. Você também será parte dela. O escolhido precisa ver o outro lado. De repente, o professor engoliu algo. Um pó escuro brilhante sob a luz da lamparina. E então começou a tremer, os olhos virando, a boca espumando. Em segundos, estava imóvel, mas o sorriso permanecia. Elizabeth recuou, horrorizada. Ele queria morrer. Holmes ajoelhou-se ao lado do corpo. Não. Ele queria transcender. No bolso do manto do professor, encontrou um pequeno cilindro de vidro com o mesmo pó. E gravado no metal, o símbolo do olho. Guardou-o com cuidado. Isso precisa acabar, Elizabeth. Ela assentiu, os olhos marejados. Mas há mais. Ele não era o único. O verdadeiro mestre ainda está acima de todos nós. Aquela frase caiu como um peso entre eles. Acima. Holmes entendeu. O reitor. Antes que pudessem seguir, um tremor percorreu o chão. Poeira caiu das abóbadas, e um som baixo e grave ecoou como um trovão subterrâneo. O templo estava desmoronando. Correram por túneis apertados, seguindo a fraca luz que se infiltrava entre rachaduras nas paredes. Cada passo era um risco. As pedras desabavam atrás deles e o ar tornava-se irrespirável. Elizabeth tropeçou e Holmes a segurou pelos ombros, o rosto quase colado ao dela. Não pare, se parar eles vencem. O olhar dela se encontrou com o dele, medo e fé entrelaçados. Por um instante parecia que o tempo parava, como se o mundo inteiro prendesse a respiração. E então, correram. Quando finalmente emergiram à superfície, a lua os recebeu. O pátio do colégio estava vazio, exceto pelo som distante das carruagens e o cheiro de chuva próxima. O prédio parecia o mesmo, mas algo na atmosfera havia mudado. Um peso invisível pairava sobre tudo. Watson os encontrou pálido, com os olhos arregalados. Holmes, onde esteve? A cidade inteira está em pânico. Disseram que houve um desabamento no subsolo. Holmes limpou a poeira das mãos, o olhar fixo na torre do colégio. Não foi um desabamento, foi um enterro. Watson olhou para Elizabeth, confuso. E ela? Holmes hesitou. Uma testemunha? E talvez a última que ainda acredita no que resta de pureza neste lugar. A moça o olhou por um instante longo, intenso, como se dissesse algo que as palavras não podiam. Depois virou-se e desapareceu entre as árvores cobertas de névoa. Holmes a observou até que a silhueta sumisse. E então, sem olhar para Watson, murmurou. Algo me diz que o jogo apenas começou. No alto da torre, uma luz se acendeu. Uma figura observava da janela, imóvel, como um retrato que ganha vida quando ninguém olha. O reitor. E ao seu lado, o símbolo do olho gravado na madeira do parapeito. A névoa subia lentamente, engolindo o pátio, os telhados e os segredos. Holmes respirou fundo, o ar frio cortando-lhe os pulmões. A verdade nunca dorme, pensou. E nem eu devo. Capítulo 6. O eco sobe a pirâmide. O amanhecer chegou pálido sobre Londres, mas o colégio parecia ainda envolto na sombra da noite anterior. As janelas embaçadas, as torres mergulhadas em névoa e aquele silêncio denso, o tipo de silêncio que pesa mais que gritos. Holmes caminhava lentamente pelos corredores, o som das botas ecoando como um relógio distante. Carregava nas mãos o cilindro de vidro encontrado no corpo do professor Rachet. Dentro dele, o pó escuro reluzia sob a luz cinzenta, como se tivesse vida própria. Watson o seguia de perto, exausto, sem entender o motivo que o fazia continuar. Holmes, precisamos avisar a polícia. Há corpos lá embaixo e um culto inteiro. Holmes não respondeu. Parou diante da porta do gabinete do reitor. As letras douradas, Reverendo Nesbit, refletiam a luz com uma serenidade que doía. O senhor sabia,
disse ele com a voz baixa, mas firme. Desde o começo. A maçaneta girou. O reitor estava lá dentro, sentado à mesa, sereno, com as mãos cruzadas e uma xícara de chá ainda fumegante diante dele. O aroma do líquido misturava-se ao cheiro de incenso e cera, o mesmo perfume do templo. Senhor Holmes, disse o reitor com um sorriso quase paternal. Eu esperava que viesse. Watson fechou a porta atrás deles. O ar do escritório era pesado, sufocante. Cortinas espessas bloqueavam a luz do dia. Quadros nas paredes observavam em silêncio, e entre eles, um retrato antigo mostrava o próprio reitor, décadas mais jovem, ao lado de homens com o mesmo símbolo do olho em seus anéis. Holmes depositou o cilindro sobre a mesa. Quantas gerações mantém esse segredo? O reitor o olhou com uma calma perturbadora. Desde que a escola foi fundada. O medo, Sr. Holmes, é a mais pura forma de fé. Ele separa os dignos dos fracos. Foi isso que disse aos rapazes que morreram? Retrucou Holmes, o olhar faiscando. Que o terror era um caminho para Deus? O velho homem suspirou, como quem lamenta a ignorância de um aluno. O medo abre a mente, e às vezes o portão que ela guarda. Holmes percebeu um pequeno frasco aberto sobre a mesa, o mesmo pó negro. Está envenenando a si mesmo. Não, meu caro, disse o reitor, erguendo o olhar. Estou despertando. De repente seus olhos começaram a mudar. As pupilas dilataram, engolindo a íris, e um som abafado escapou de sua garganta, algo entre riso e rugido. As veias saltaram em seu pescoço e o rosto se contorceu em um êxtase sombrio. Watson deu um passo atrás, aterrorizado. Holmes moveu-se rápido, derrubou o frasco, espalhando o pó pelo tapete. O cheiro invadiu o ar, doce, podre, metálico. Por um instante, sentiu a mente vacilar, as bordas da realidade se dissolvendo. O medo é a chave. A voz ecoou dentro dele, misturada à lembrança de Elizabeth. Você nunca devia ter descido até aqui. Holmes piscou, tentando afastar as visões, mas o escritório parecia mudar diante de seus olhos. As paredes respiravam, as pinturas ganhavam movimento. Nos quadros, as figuras o observavam, e de cada olhar surgia um sussurro. Culpa, dúvida, amor, perda. Watson o sacudiu pelos ombros. Holmes, olhe para mim. Ele o fez, com esforço. O reitor, agora em pé, parecia uma sombra viva. Atrás dele, a tapeçaria se movia, revelando uma passagem secreta. Dela, descia uma escada que conduzia a um brilho avermelhado, o mesmo brilho das catacumbas. Holmes respirou fundo. Fique aqui, Watson. Nem pensar. E juntos desceram. O ar tornava-se mais quente a cada degrau. O cheiro de incenso queimado e ferro era insuportável. As paredes tremulavam à luz das tochas. No fim da escadaria, o mesmo templo que haviam visto em ruínas agora estava intacto, reerguido como se o tempo tivesse voltado. A pirâmide de pedra pulsava no centro, viva, alimentada pelo medo dos que haviam morrido. O reitor ergueu os braços, a voz ecoando entre as colunas. Vocês não entendem. O medo não mata. Ele transforma. Holmes caminhou em sua direção firme. E o que é o homem sem o medo? Perguntou. Um deus ou um monstro? Os dois são o mesmo. Holmes olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse quebrar o encanto do lugar. E então viu, sobre o altar, o diário de Rachet. Abriu-o, folheando as páginas manchadas. No centro, uma anotação. Somente o reflexo de si mesmo pode fechar o portão. Olhou para a pirâmide, para o olho gravado em sua superfície. Entendeu. Retirou do bolso o frasco com o último resquício do pó. Aproximou-se, sentindo a pele formigar. O reitor avançou, gritando, mas Holmes já havia jogado o conteúdo sobre a superfície de pedra. O pó reagiu à luz, gerando um clarão. De dentro da pirâmide, algo rugiu. Um som que não vinha da matéria, mas da mente. As velas apagaram-se de uma só vez e o templo estremeceu.
Watson agarrou o amigo. Holmes, o que fez? Ele sussurrou com um meio sorriso cansado. Tranquei a porta. Por dentro. O teto começou a ruir. As colunas desabavam, a pedra se partia, e o reitor foi engolido pela própria criação, gritando até ser silenciado pela poeira e pelo fogo. Holmes e Watson correram, escapando por uma das passagens laterais, o ar quente queimando-lhes o rosto. Quando emergiram à superfície, o sol já nascia. O colégio inteiro tremia, mas aos poucos o som cessou. Tudo ficou quieto. Apenas o vento movia as folhas, carregando o cheiro distante de fumaça e incenso. Horas depois, sentados na margem do rio, Watson olhava para o horizonte ainda trêmulo. Então acabou? Holmes demorou a responder. O olhar estava perdido na água. Nada que toca o medo realmente acaba, Watson. Só adormece. Do outro lado do rio, Elizabeth apareceu, distante como uma lembrança que se recusa a morrer. Ela o observava, os olhos cheios de lágrimas. Quando ele piscou, ela já não estava mais lá. O jovem detetive abaixou a cabeça e um sorriso triste cruzou-lhe o rosto. Algumas verdades são pesadas demais para a juventude carregar. O som distante das carruagens ecoou, trazendo de volta o ritmo da cidade. Londres acordava, indiferente ao horror que dormia sob suas ruas. Holmes se levantou, ajeitando o casaco. Venha, Watson. Há muito ainda por aprender, e a mente humana é o maior dos enigmas. Eles partiram, desaparecendo na neblina, dois vultos recortados contra a manhã fria. O início de uma amizade que atravessaria séculos. E lá, sob as ruínas do colégio, o símbolo do olho continuava gravado na pedra, pulsando devagar, como o coração de algo que apenas repousa. Se essa jornada tocou seu coração e o guiou para o sono, inscreva-se no Cine Travesseiro para mais noites de mistério e repouso. Que a névoa de Londres envolva seus sonhos como um cobertor antigo, que o som distante das carruagens acalme o coração e que, ao adormecer, você encontre paz entre os enigmas que a razão não pode decifrar. Durma bem, querido viajante.